Povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, teoria da conspiração. O rei do pop pode estar vivo. Povo doido, é o seguinte, nos anos 80, aconteceu uma das coisas mais bizarras, na minha opinião, em relação a pessoas famosas. Porque eles simplesmente acreditaram que esse cara virou esse cara. Mano, é impossível. Eu sei que os anos 80 foi a década da cocaína, mas velho, nem a cocaína acho que deixa a pessoa tão louca. Porque o negócio é o seguinte, é a mesma coisa que o Lionel Richie aparecesse falando que é o Fred Mercury e todo mundo falasse, não, é igual, tá tudo certo, vida que segue. Mano, não dá, é impossível comprar essa história. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco. Na época, o pessoal veio com a história do vitiligo, tá ligado? Vitiligo, de clareamento da pele. Mas, brother, vamos combinar, né? O vitiligo é uma coisa completamente diferente. É claro. Mas, enfim, né? Lá nos anos 80, o povo louco comprou essa história e não teve muito o que fazer. A intenção desse vídeo é teorizar como o Michael Jackson poderia estar vivo e como ele tirou o lucro da própria morte e o porquê ele faria isso. Legal. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu dançarino da edição, solta a vinheta. Povo doido, o porquê que ele forjaria a própria morte, entre aspas, é muito simples. É mesmo, é? O Michael, ele começou a trabalhar que nem gente grande quando ele tinha 6 anos de idade. Ou seja, ele não teve uma infância normal como todos nós mortais tivemos, entendeu? Tipo, Natal, aniversário, escola, casa, casa, escola, vizinho, sabe, brincar na rua. Não existiu, porque ele e os irmãos percorriam todos os Estados Unidos trabalhando. O Michael mesmo citou essa informação durante várias entrevistas e nessas mesmas entrevistas ele sempre falou que o pai foi muito rígido na infância deles. Ou seja, eles tinham que ensaiar demais, eles tinham que trabalhar demais, porque eram eles que garantiam o sustento da família. Ou seja, primeiro ponto, o cara não teve uma infância / adolescência normal. Em 1979, quando o Michael, aos 21 anos, lança o Maravilhoso Wonder álbum Off the Wall, que tá aqui no cenário, o que ele buscava ao seguir a carreira solo? Um pouco mais de liberdade para fazer o que ele queria e viver um pouco mais, saindo, né, da aba do pai e dos irmãos. Só que teve o efeito contrário, porque Off the Wall ganhou o mundo e o cara, ele não conseguia sair na padaria para comprar um pão sem ser assediado, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ele queria um pouco mais de liberdade, longe do Jackson 5, e ele perdeu qualquer possibilidade de liberdade que ele poderia ter. Por quê? Ele se tornou muito maior sozinho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Essa situação toda piora em 1982 com o lançamento do álbum Thriller, que na minha modesta, porém sábia opinião, é o melhor álbum de todos os tempos. Nós temos vídeo falando só do Thriller aqui no canal, o Dedé Dançarino da edição vai deixar o link pra vocês. Mas o que acontece, gente? Se Off the Wall já tinha deixado o Michael Jackson preso dentro de casa por conta do sucesso, Thriller é esse sucesso multiplicado por 15 milhões. Porque agora o cara não podia ir pra lugar nenhum sem ser assediado. Ou seja, aquele pouco de vida normal que ele buscava já não era mais possível de maneira nenhuma. Mas é aí que o menino Jackson teve uma ideia. Para vocês se ligarem no tamanho do incômodo dele com o assédio dos fãs, ele contratou alguns sósias para se passar por ele. Qual que era a tática? Ele colocava um sósia no carro saindo pelo portão da frente da casa dele e ele saía em outro carro pelos fundos. Porque aí toda a imprensa, os fãs e a caraiada toda ia atrás do sósia, enquanto ele seguia ali a vida dele meio que no anonimato. Só que essa tática logo foi descoberta e a vida dele voltou a ser aquele assédio infernal. Por que eu tô contando tudo isso? Pra mostrar pra vocês que o Michael tava de saco cheio da notoriedade, de ser famoso. Você imagina, meu irmão, você desde os 6 anos de idade
ter gente no seu pé, tipo, você não conseguir ir num cinema, numa pizzaria, num parque, sem as pessoas te incomodarem. Entende o que eu tô querendo dizer? Era essa a principal busca do Michael, porque sucesso e dinheiro ele já tinha alcançado. Agora ele queria o movimento inverso, ele queria aproveitar a vida que ele não teve. Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Vamos ao nosso primeiro fato importantíssimo desse vídeo. No meio dos anos 80, o Michael vira garoto propaganda da Pepsi. Durante as gravações de um comercial da Pepsi, ocorre um acidente, alguns fogos estouram antes da hora, e uma parte do couro cabeludo e da mão do Michael pegam fogo. Mas não foi assim, deu uma chamuscada. Foi queimadura de 2º grau, meu irmão, na pegada de deformar uma parte do couro cabeludo dele e da mão. Eu acho que esse acidente, gente, foi a gota d'água. Sabe quando você já tá de saco cheio de alguma coisa, tipo um trampo, mais ou menos, e acontece uma coisinha de nada, e você joga tudo pro alto? Eu acho que foi neste momento que o Michael teve essa sensação. Quando ocorre esse acidente da Pepsi, que é uma baita de uma empresa gigantesca, ele olha e fala, não preciso mais disso aqui não. Quero me livrar dessa bosta toda. Chega! Chega! Meu Deus! Então vamos lá. A gente chega num ponto em que o Michael queria largar tudo para viver uma vida mais tranquila. Só que temos um pequeno problema, chamado contratos. O Michael, ele tinha contrato com muita gente. Para vocês terem uma ideia, esse acidente da Pepsi aconteceu em 1985. O álbum Bad, que ele apareceria branco, seria lançado 2 anos depois, ou seja, provavelmente nessa época ele já estava com o contrato do álbum Bad vendido. Então ele não podia jogar tudo pro alto. E tem uma outra coisa também, por exemplo, eu sou viciado em futebol. Eu não consigo ficar sem futebol na minha vida. O Michael era completamente apaixonado pela música e pela dança. Então ele queria se isolar, ele queria viver uma vida tranquila, mas não queria deixar a música e a dança de lado. Então o que fazer? Não sei. A solução foi ele trocar de lugar com um sósia permanentemente. Então presta atenção. Um sósia assumiria a identidade do Michael Jackson, enquanto o Michael, ele assumiria a identidade do sósia, numa pegada muito príncipe e o mendigo, entendeu? Se você tem um pouco de cultura, você sabe do que eu tô falando. Então qual era a ideia aqui? O sósia começar a ser o Michael Jackson de verdade, e o Michael Jackson viver a vida desse sósia. Ou seja, a partir do álbum Bad, que tá aqui no cenário, já não é mais o Michael aparecendo nos produtos atrelados ao nome dele, e sim o sósia. O sósia escolhido foi um cara chamado Evan Casanova, que apesar de ser branco, ele tinha um timbre de voz muito parecido com o Michael Jackson. Entende? O cara era branco. E foi aí que eles inventaram essa história do vitiligo, para justificar o porquê o Michael do Thriller ficou tão diferente do Michael do Bad. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, o Michael Jackson original, hoje, é o Evan Casanova. O cara que morreu em 2009 foi o sósia. No caso, o Evan Casanova original. Meio confuso, mas eu acho que deu pra entender, né? É claro. Aí vocês vão falar, nossa, Thiago, você é maluco. É, mas eu acertei que a Argentina ia ganhar a Copa, né? Tem vídeo aqui, depois vocês vão ver. Mas se liga, qual dos dois parece mais o Michael Jackson do começo da carreira? Se liga nessa foto onde tem o Michael Jackson, que a gente conhece, branco, e o Evan Casanova junto com ele na mesma foto. Qual dos dois lembra mais o Michael jovem? E aí, povo doido, algumas coisas muito sutis começam a mudar a partir de 1987, quando o Michael Jackson fica branco. A primeira coisa é a altura. Se você pega os vídeos do Michael se apresentando com os irmãos na época do Jackson 5, você consegue reparar que o Michael, ele é um dos mais altos dentre os 5 irmãos. Só que aí, muitos anos depois, quando ele já está branco, ele faz alguns shows de comemoração junto com os irmãos e, incrivelmente, ele é um dos mais baixos. Como é que alguém encolhe tanto? Tomou muito banho para encolher? Então, isso aí já é meio esquisito. Uma segunda coisa que precisa ser observada é a qualidade das músicas do Michael Jackson. Porque se liga, gente, Off the Wall é muito bom. Thriller, mano,
é o topo do topo do topo da alegria do povo, tá? E o Bad também é muito bom. O álbum Bad, ele é muito bom. E aqui vale lembrar uma coisa que eu falei anteriormente. O Michael Jackson original, antes da troca, ele já estava trabalhando em Bad. Então eu acredito que o Michael, ele é responsável, o Michael original, é responsável pela criação do álbum Bad. Ou seja, até o álbum Bad era o Michael fazendo. Do Bad pra frente, quem começou a cuidar das músicas foi o Evan Casanova, o sósia que entrou no lugar dele. Tanto é que os álbuns que viriam em sequência têm uma qualidade mas muito inferior a Thriller, Bad Off the Wall. Por exemplo, Dangerous, que nem é tão ruim, já não é bom. Já não é tão bom quanto os outros. E aí foi só ladeira abaixo. O Invincible foi horrível. O History nada mais era do que uma coletânea dos melhores, das melhores músicas do Michael. O single, Blood on the Dance Floor. Cara, não dá. É outra pegada, tá? Após o Bad, ou seja, o que ele criou de 88 pra frente foi só ladeira abaixo. Pra terminar essa segunda curiosidade, a última faixa do álbum Bad chama Leave Me Alone, que numa tradução simples seria Me Deixe em Paz. Olha a dica aí. O terceiro ponto, gente, são os filhos, tá? Porque aqui a gente tem um negócio chamado genética. Como é que o Michael Jackson, este cara aqui, tem estes filhos? Tá ligado? Cara, é impossível, é impossível. A genética não mente. Por mais que a mãe fosse albina, tipo, mano, a mãe dele fosse um ring light, entendeu? A mãe das crianças fosse um ring light. As crianças tinham que vir pelo menos morenas. E não dá, gente, parece que essas crianças foram geradas na Noruega. Então, assim, se o Michael Jackson original, por mais que ele tivesse vitiligo, a genética dele é de um homem negro. O que ele transferiria para os filhos eram os genes da etnia negra. E não norueguesa. Tá ligado? Não tem como, brother. Não tem como. Exatamente. E aí nós temos mais um ponto, que é o quarto e último ponto desta análise maravilhosa. Que é o seguinte, o jeito de dançar. Gente, até o álbum Thriller, os videoclipes do álbum Thriller de 1982, o Michael ele sempre vinha com passos de dança inovadores. Então, por exemplo, se você pega aquela parte do Beat It, que tá ele e os gangsters ali, beat it, beat it, beat it, e aí ele joga para um alto, joga para o outro, e vem para cá e vem para lá. Meu, são passos que você mexe o corpo inteiro e você vê que tem que ser um cara que manja muito da arte de dançar para realizar aquilo. Eu nem vou entrar no mérito da coreografia de Thriller, né? Ele e os zumbis ali, a monstruosidade toda e todo mundo plá, plá, só na loucura. Ou seja, gente, e o Moonwalker, hein? Não vamos esquecer do Moonwalker. Todos os videoclipes do Michael Jackson, ele dançava com o corpo inteiro. Era uma sintonia, uma sincronia estupenda. Só que se liga, a partir do álbum Bad, os videoclipes, não as músicas, os videoclipes do álbum Bad pra frente, incluindo os shows, o Michael Jackson quase não dança. Se vocês pegarem as músicas mais famosas do álbum Bad pra frente, você não vê o Michael Jackson dançando. Por exemplo, em Bad, no estacionamento, tem uma porrada de dançarino. E o Michael Jackson vira pra cá, e ele vira pra lá, mas passo de dança não tem nenhum. No Smooth Criminal, que ele é o gangster, o único passo diferente que ele faz é um que ele fica parado e o corpo dele vai pra frente. Isso aí a gente já sabe que é um artifício mecânico que ajuda a realizar. Outro clipe que ficou muito famoso é o Black or White, de 92 ou 94, não importa, do álbum Dangerous. O Michael Jackson não dança, aquele que ele fica mudando de cara, manja, plá, it's black, it's white, entendeu? Ele não dança.
E nos shows a mesma coisa. Por quê, gente? A habilidade de dançar era do Michael Jackson original, que virou o Evan Casanova. O Evan Casanova não era Michael Jackson. Ele até, né, tinha ali o Remelation do Rebolation, mas não era o cara. Então o que ele pensou? Pô, se eu não sou bom nisso, eu não vou fazer. Então, mediante tudo isso que eu falei pra vocês, eu acredito que até o álbum Bad tinha ali a participação do Michael Jackson original. Após o álbum Bad, foi o Evan Casanova, que estava no lugar do Michael, que começou a cuidar da criação. E por isso que o nível caiu. Inclusive, gente, a pessoa que morreu em 2009 foi o Evan Casanova. Entende? Que estava vivendo a vida do Michael Jackson. Tanto que foi anunciado aquele tour, que o DVD tá até aqui, do This Is It, que seria uma turnê em 2009 do Michael Jackson, um retorno. Eu fui ver no cinema, eu comprei DVD, eu chorei no cinema, porque se você não sabe, a minha ligação com o Michael Jackson vem de papai. Meu pai era muito fã do Michael Jackson, passou isso pra mim, então assim como o meu time de coração, que não será revelado, é herança de papai. Mas enfim, não é esse o ponto. A questão é, aquele tour de 2009 do This Is It não aconteceria de maneira nenhuma. Aquilo serviu pra quê? Pra vender ingresso antecipado e pegar dinheiro. Mas a gente vai chegar no dinheiro daqui a pouco. Ou seja, o Evan Casanova, o substituto, já estaria com câncer terminal. Tanto que se você olhar as imagens do This Is It, cara, o Michael Jackson tá muito estranho. Ele tá parecendo Ken humano. É um negócio bem tenso. E aí o que acontece? Ele morreria em 2009 durante as gravações desse show que nunca ia acontecer. Então quem morreu em 2009 foi o Evan Casanova. O Michael original tá vivo, vivendo a vida do Evan Casanova. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tanto é que existem vídeos aí na internet de um cara misterioso no enterro do Michael Jackson. Na minha opinião, o Evan Casanova tava morto ali no caixão e o Michael original tava vendo ali o sósia dele, né, se despedindo e tal, não sei o quê. Ok? Tá bom. Agora, por que vender um show que nunca aconteceria? Primeiro, pro Michael Jackson voltar pra mídia. Pra morte dele ser um negócio pum. Já estávamos falando de Michael Jackson. E o Evan Casanova, ele era um cara um pouco estranho. Reparem que todas as acusações que o Michael Jackson sofreu, ele sofreu depois de 1987. Ou seja, aquela história de abusar de criança e tal, foi o Evan Casanova. Não foi o Michael Jackson original. E o Evan Casanova, eu acho que o sucesso repentino, porque, mano, imagina, do nada, do dia pra noite, você arrota, você é o Evan Casanova. O arroto saiu, você virou o Michael Jackson. Mano, o cara começou a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí ele acumulou muitas dívidas. Tipo, as dívidas do Michael Jackson eram impagáveis. E ele comprava uns bagulho, tipo, muito louco, entendeu? Tipo, desnecessário. Só que o que acontece? Com as vendas do show do This Is It e com a morte do Michael Jackson, as pessoas começaram a comprar tudo que podia que era lançado do Michael Jackson. Eu mesmo, na época, comprei vários CDs que eu não tinha, vários DVDs que eu não tinha. Ou seja, Michael Jackson voltou a ser algo consumível. E pasmem, as vendas desses produtos pagaram todas as dívidas que existiam no nome do Michael Jackson e ainda sobrou grana. Ainda sobrou grana. Ou seja, a morte dele foi uma solução financeira. Só que volto a lembrar, quem morreu foi o Evan Casanova. O Michael, que a gente conheceu, está vivo ainda e, pasmem, se apresentando como um sósia dele mesmo. E aí, pra finalizar, fica a pergunta. Thiago, você acha que o Michael Jackson vai voltar? E a minha resposta é muito simples. Não. Não. Maluco, se ele teve esse trampo desgraçado pra pôr um doido no lugar dele e ele continuar vivendo a vida que ele queria, na verdade, começar a viver a vida que ele queria, por que diabos ele ia jogar tudo isso pro alto e voltar a ser uma coisa que ele detestava? Então a minha opinião é, Michael Jackson não retornará, mesmo estando vivo. Principalmente em nossos corações! Não, nada a ver, irmão. E agora a parte mais importante do vídeo. E vocês, povo doido, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Não faz sentido? Mas coloca o porquê, né? Não adianta falar não faz sentido e cagar. Eu quero um debate. Deixa pra gente aí nos comentários.
Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Bom, doido, passo pra lembrar nosso sorteio Fase Clássica Cavaleiros do Zodíaco, 114 primeiros episódios com a dublagem da Gota Mágica que passava lá na manchete. Só faremos esse sorteio quando batermos 1000 inscritos. Tamo quase lá, hein? Então ajuda a gente, que esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. É isso aí, povo doido. Se vocês gostaram do nosso vídeo sobre a falsa morte do Michael Jackson, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!